Glória a Deus. Eu quero dizer que nesse domingo, está sendo um domingo todo especial. Nós estamos agradecendo a Deus pela vida dos irmãos que estão abraçando o ministério diaconal, os irmãos que abraçaram já esse ministério. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Tivemos uma tarde maravilhosa, uma tarde gostosa, onde tivemos junto com os diáconos aqui na igreja, comemorando esse dia tão especial. Deus abençoe a vida dos irmãos diácono e diaconisa da igreja. Deus abençoe a igreja. Deus abençoe o ministério de louvor, que faz com muita leveza esse momento de adoração. Ele nos conduz a adoração ao nome do Senhor, e nós agradecemos aos irmãos que puderam estar aqui. Deus te abençoe. E nós queremos também agradecer os irmãos que estão em casa participando do nosso culto. Que Deus fale ao seu coração. Deus abençoe os irmãos da coreografia, essas meninas que fazem com bastante alegria. Eu perguntei se elas estão nervosas. Não, já não estão nervosas. Já deu uma resposta de profissional. Não, já não estamos mais nervosas. Muito bonitinhas. Que Deus abençoe a vida das nossas queridas irmãs por esse trabalho tão maravilhoso. Eu quero falar nesta noite. Eu fui escalado pela mulher poderosa aqui da igreja, irmã Maria de Deus. Ela está rindo. Maria de Deus. Maria, ela, com esse jeitinho meigo dela e às vezes brabo, ela leva todo mundo no bico, né? Ela leva todo mundo no bico. E que Deus possa estar te abençoando. Maria, ela é presidente dos diáconos, escalou ali a Verinha para ser a secretária, que é a Vera Couto. Deus abençoe Vera. E nós queremos glorificar a Deus pela vida dos diáconos dessa igreja. Eu gostaria que você que está aí na luta para entrar aí no ministério diaconal, você que já está, eu gostaria que vocês ficassem de pé. Eu quero que a igreja dê uma salva de palmas aí para esses irmãos maravilhosos, os irmãos diáconos. Deus abençoe vocês, maneira poderosa. Muito obrigado. Os irmãos ficaram de pé aí, marcando aqui. Louva a Deus também pela vida do Marcelo. Deus abençoe Marcelo. Feliz em ver esse jovem maravilhoso aqui em nossa igreja. Abra sua Bíblia e deixa a sua Bíblia marcada no livro de Juízes, capítulo 6. Nós vamos estar trabalhando esse capítulo e um pedacinho do capítulo 7. Juízes 6. E o tema da minha mensagem nessa noite é Gideão e seus 300 diáconos. Repita comigo: Gideão e seus 300 diáconos, né? Gideão e seus 300 diáconos fizeram a diferença ali naquele local. Juízes capítulo 6 diz assim, eu quero ler para vocês a partir do verso 11. Então veio o anjo do Senhor, assentou-se debaixo do carvalho que está em Orfa, que pertencia a Joás, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu. O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? O que é feito de todas as maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou. Repita comigo: agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Às vezes você se sente desamparado. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai na tua força e livra Israel dos midianitas. Porventura não te enviei? E ele disse: meu Senhor,
como eu livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. Tornou-se o Senhor, já que eu estou contigo, ferirás os midianitas, como se fosse um só homem. E respondeu: se achei graça, mercê diante dos seus olhos, dá-me um sinal de que tu, Senhor, que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte e trague a minha oferta e coloque diante de ti. Respondeu ele: esperarei até que volte. Então Gideão preparou um cabrito, bolo asmo, uma elfa de farinha, carne, e pôs no cesto e caldo numa panela, e trouxe até debaixo do carvalho e lhe apresentou. Porém o anjo do Senhor disse: toma a carne, os bolos, e põe sobre a penha, e derrama-lhe em cima o caldo. E assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão, e tocou a carne, o bolo. Então subiu um fogo da penha, e consumiu a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu da sua presença. Pai Santo, nós mais uma vez queremos orar, a tua serva já clamou pela palavra, nós queremos te agradecer, Senhor Deus, porque tu continuas chamando homens, ó Pai, tu continuas chamando mulheres, tu continuas chamando, ó Deus, obreiros para a tua obra, ó Pai, e queremos te dizer nesta noite: eis-nos aqui, ó Pai. Usa-nos, Senhor, fala-nos, Senhor, que teu Espírito Santo tenha liberdade, em nome de Jesus, amém. Eu gosto muito de pensar na igreja não como aquilo que você vem e consome. Você senta, você consome a palavra, você consome os louvores, você fica com óculos observando se está tudo bem, se os louvores estão bem, se tem lâmpada queimada, se está tudo limpo. Parece o dono da cocada preta, né? Você chega, você veio assistir o culto, então você tomou o lugar de Deus, porque quem assiste o culto é Deus. Nós prestamos um culto e Ele assiste o nosso culto. A Bíblia fala que nós somos servos, e o servo serve. Se o servo, que é servo, não serve, o que vai adiantar? E a Bíblia compara como o sal que perdeu o sabor e se tornou insípido. Gideão é este homem que era de uma família pobre, estava fazendo a sua atividade, e a Bíblia diz que este homem é chamado por Deus. Eu fui procurar qual é a diferença de bravura e coragem. Nem sabia que tinha essa diferença, mas achei interessante. Na bravura, você tem medo, mas você enfrenta as situações difíceis e vai. Isso é uma bravura. Na coragem, você vai porque você tem certeza que não tem dificuldade. Aí você na coragem, você está indo na coragem porque você tem certeza que não tem situações difíceis. Na bravura não, você sabe que a situação é difícil, mas você vai com bastante intrepidez, porque você está ali na sua bravura. Na coragem, você tem medo e você vai ter dificuldade de enfrentar as situações difíceis. A Bíblia diz que Gideão é o corajoso, aquele homem que tinha medo, aquele homem que tinha uma dificuldade, mas ele enfrentou. Então troquei aqui: bravura, mesmo com medo, você enfrenta a situação difícil. Na coragem, sem medo, você enfrenta a situação difícil. Então Gideão é corajoso porque tinha medo, muito medo, porque os midianitas estavam no seu calcanhar, mas mesmo assim a Bíblia diz que ele enfrenta com muito medo. E o texto fala que Gideão vivia uma vida onde ele tinha
uma situação que ele malhava o trigo num tonel, num lagar. Esse lagar era algo muito grande, e você, não sei se ainda tem, ali em Benfica, estão se fazendo ali agora uma rodoviária por VLT, mas tinha os tonéis ali grandes, da empresa de gás, e eu fico imaginando naqueles tonéis enormes que ali tem. Eu sempre lembro de Gideão. A Bíblia diz que Gideão estava no tonel daquele, malhando o trigo. E o texto fala que ele estava malhando o trigo ali dentro, porque ali ele se protegia dos midianitas. Então ele estava fazendo isso porque ali não era lugar de malhar trigo, ali era lugar de pisar a uva, ali era lugar de fazer o suco de uva, mas para fugir dos midianitas, ele levava o trigo ali para dentro, para malhar o trigo. Quando o anjo do Senhor vem a ele, imediatamente ele expressa a sua dúvida sobre a fidelidade do Senhor, e o texto que nós lemos disse que veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho, e a Bíblia diz que esse anjo conversa com ele e disse: o Senhor é contigo, homem valente. Repita comigo. E o texto diz que ele fala para o anjo, ele começa a conversar com o anjo: se o Senhor é comigo, o que são feitos? Aonde estão aqueles feitos maravilhosos? Quando o Senhor abriu o mar vermelho, quando o Senhor mandou fogo do céu, o que é feito com aquilo? Aonde estão aqueles momentos maravilhosos? Se o Senhor é comigo, por que agora os midianitas têm nos colocado como praticamente pessoas que pagam-lhe os impostos, e eles vêm com uma crueldade muito grande contra o nosso povo? Se o Senhor é conosco, porque essa situação não muda e estamos sendo explorados pelos midianitas? E quando o anjo do Senhor vem a ele, imediatamente ele começa a expressar dúvida sobre a fidelidade do Senhor, respondendo: meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Por que meu filho ficou doente? Por que faltou o gás? Por que houve um acidente de carro? Por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo? E você conhece muito bem essa história, quando nós começamos a questionar Deus e a fidelidade de Deus por fatos isolados em nossas vidas. Nessa noite eu gostaria de usar a história desse homem para estimular os diáconos aqui da igreja, para estimular você a ter prazer em servir ao Senhor, para que você tenha alegria de servir ao Senhor e que você entenda que Deus sempre está no controle de tudo. Amém? Bota a mão no seu coração e diga: Deus está no controle. O homem normal, chamado por Deus, a Bíblia diz que esse homem percebe que o Senhor está falando com ele. Era o anjo do Senhor que falava com ele, e ele insiste dizendo para o anjo do Senhor: olha, meu Senhor, como eu posso livrar, como eu posso assumir essa tarefa que tu estás me dando? Porque como eu livrarei Israel? Eis que da minha família, eu sou o mais pobre em Manassés, eu sou o menor da casa do meu pai. Na minha família eu sou o menor, a casa do meu pai é o menor do clã. Dos outros clãs, nós somos o menor clã. Então ele vem dizendo: olha, tem um clã, nós somos o clã menor. Desse clã tem famílias, nós somos a família menor. Da família, eu sou o menor da família. Então, ou seja, olha a situação, como Deus chama um homem desse. Um homem que olhava para ele e achava que ele não poderia resolver, aceitar o desafio do Senhor. E eu fico pensando, como é que Deus chama determinadas pessoas? Qual é o critério de Deus para chamar? A Bíblia responde que diz que Deus não vê como vê o homem. O homem vê o que está diante dos seus olhos, e Deus olha para o coração. A Bíblia diz que 1 Coríntios capítulo 1, verso 27 e 29, diz
o apóstolo Paulo diz que, para a vergonha dos sábios, Deus escolheu aqueles que o mundo acha que não são improváveis, para envergonhar os poderosos. Leia, por favor, 1 Coríntios capítulo 1, 27 e 28. Começar aqui do 27 e depois do 28. Toda a igreja. Mas... Vinte e 29 também, por favor. Então, o objetivo do Senhor em usar aqueles que não se acham, aqueles que entendem que depende do Senhor, é para que toda honra e toda glória seja dada ao nome do Senhor. Então, quando você é chamado para o ministério na igreja, para servir a igreja como diácono, que o diácono é o servo que serve. Se você é chamado por Deus para servir como pastor, para servir como músico, para servir em uma atividade, entenda que eu preciso entrar, eu preciso aceitar esse ministério, mas sabendo que eu dependo de Deus. Sabe quem morre afogado? Não é aquele que não sabe nadar. Quem não sabe nadar está vivo até hoje, igual a mim, né? Mas, geralmente, quem é que morre afogado? Geralmente são aqueles que sabem nadar. E vê a mar, não, isso aí a gente dá para ir, e vai e às vezes não volta. Então o Senhor está dizendo que Ele não quer quem saiba nadar. O Senhor quer que aqueles que entrem na água na dependência dEle. O Senhor quer que você entre no ministério na dependência dEle. Ele quer que você aceite, mas colocando sempre a sandália da humildade, dizendo: Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso de Ti. É assim que o Senhor nos convida para fazer a obra. A Bíblia diz que Gideão não se sentia seguro. E a pergunta é: por que Deus escolheu Gideão? Está aí a resposta. Porque esse homem, ele não se sentia seguro. Esse homem se sentia o menor da terra. Esse homem estava dizendo: Deus, para executar essa atividade, eu dependo de Ti. Eu preciso de Ti. Ai, diáconos, diaconisas, os irmãos servos que aqui estão, como nós precisamos do Senhor para desempenhar as nossas funções. Porque senão nós perdemos a alegria de servir, nós perdemos a alegria do ministério diaconal. E a Bíblia diz que Gideão, ele não se sente seguro. O texto fala que ele fica questionando com o anjo do Senhor: ah, meu Senhor, como eu livrarei? E a Bíblia diz que, verso 16, tomou-lhe o Senhor, dizendo, tornou-lhe o Senhor, já que eu sou contigo, ferirás os midianitas, como se fosse um só homem. Verso 17, ele responde: se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal, Senhor, dá-me um sinal. Às vezes nós achamos que é falta de fé pedir o sinal. Nós achamos que, não, eu tenho que confiar, mas é importante saber que Deus está comigo. É importante saber que eu não estou aventurando pela minha cabeça. É importante fazer aquilo que o Senhor está direcionando os corações. E a Bíblia diz que Gideão pede esse sinal. Eu fico pensando que é muito fácil reclamar, é muito fácil criticar. Gideão tem aqui uma lista dizendo: olha, no passado Deus operava e agora nada acontece, e agora nós somos escravos dos midianitas e o Senhor não faz nada, e ele está reclamando. O Senhor se levanta e diz: tá bom, você está reclamando muito, haja. Eu acho muito interessante quando os discípulos foram falar com Jesus: Senhor, tem uma multidão aí com fome. Aí Jesus deve ter tirado o óculos da época que ele tinha e falou assim: dá-lhe voz de comer. Dá-lhe voz de comer. Se eles estão com fome, dá-lhe de comer. Eles falaram assim: mas Senhor, o Senhor não está entendendo. Olha o local que nós estamos, esse local não tem condições. E Jesus disse: dá-lhe voz de comer.
Deus está dizendo: dependa de mim, dependa de mim. Deus deixa claro que Ele está chamando Gideão. Gideão pede esse sinal, e a Bíblia diz que depois de receber o sinal, ele obedece e sai para destruir os problemas, os altares de Baal. Qual o problema da atitude de Gideão? Mesmo sabendo que o Senhor era com ele, ele resolve fazer o que Deus havia mandado. Só que o verso 27 desse capítulo diz que quando ele vai fazer à noite. O Senhor é com ele, me dá um sinal, o Senhor deu um sinal, então tá bom, Senhor, apertou a mão do Senhor, eu vou. Mas ele foi à noite para ninguém ver. Ele foi à noite e fez: o Senhor é comigo, mas vai que. Então, pelo sim ou pelo não, eu vou à noite. E a Bíblia diz que ele vai, ele faz o que o Senhor mandou, e à noite, mas aqueles homens descobrem que foi Gideão e começa a caçar Gideão, e o verso 30 diz que ele corre para a casa do papai e pede ajuda ao papai, e é o papai que tem que livrar Gideão. Deus havia chamado Gideão para uma tarefa. Gideão tinha postergado, Gideão tinha duvidado, mas o Senhor mesmo assim insistiu: é com você que eu quero, é você que eu estou chamando, é você. Gideão está dizendo: eu não tenho condições, mas o Senhor está dizendo: é você. Nessa noite, você que veio aqui, você olha para dentro de você e você diga assim: eu não tenho condições, eu não tenho nenhuma condição de fazer, de acontecer, de executar. Por que Deus nos chama outro? Mas o Senhor está chamando é você. Se Deus tem te incomodado, é porque a coisa é contigo, o Senhor está te chamando e Ele está te colocando no seu coração que você pode fazer algo. Eu tiro 3 lições importantes dessa história de Gideão. Primeira lição: Deus chama quem Ele conhece. Repita comigo: Deus chama. A Bíblia diz que o Senhor era o Senhor fala para ele: o Senhor é contigo, varão valoroso. O Senhor sabia o valor que aquele homem tinha. De quem nós estamos falando? De um medroso, de um homem que corre para o papai, de um homem que era crítico, mas o Senhor olhava para ele, chamava e olhou para ele e viu algo de valor na vida dele. Maria de Deus não chamaria esse homem para participar do ministério diaconal. Nós não chamaríamos ele para participar do colegiado de pastores. Você não chamaria este homem para fazer nada, para estar ao seu lado, porque esse homem se mostrava crítico, medroso. Mas Deus olha para esse homem não pela situação que ele está, mas pelo que esse homem seria nas mãos de Deus. Eu gosto muito da arca do tesouro. A arca, Deus manda: olha, você vai, prega a madeira e você trabalha a madeira, e eles vão, trazem a madeira, e a madeira toda torta, e eles lixam a madeira, e você olha para aquela madeira, você não dava nada pela madeira, mas depois da madeira lixada, serrada, da madeira trabalhada, ela se torna a arca. Depois da arca preparada, a Bíblia diz que Deus joga o ouro para cobrir aquela madeira. Nós somos essa madeira. O Senhor nos chamou, mas nós estamos indo para o Senhor cheio de nós. Estamos indo para o Senhor todo torto. E o Senhor tem que lixar, e o Senhor tem que serrar, e o Senhor tem que aparar, e o Senhor tem que cortar. Então o texto fala que Deus chama esse homem, porque Deus conhecia esse homem. E se Deus está te chamando, porque Deus te conhece. O Senhor sabe quem você é, o Senhor sabe das suas fraquezas, o Senhor sabe das suas dúvidas, o Senhor te conhece. E o Senhor fala para Gideão, a Bíblia diz que ele faz tanta pergunta ao Senhor, e o Senhor diz para Gideão, depois dos questionamentos todo que Gideão faz, então virou o Senhor para ele e disse: vai na tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Não sou eu que estou te mandando? Vai.
Deus conhecia o valor daquele homem que ele estava chamando. Se Deus está te chamando, é porque o Senhor te conhece. Você tem valor para Deus. E o Senhor está te chamando, Ele não erra. O guarda de Israel ele diz que ele não dorme, ele não erra. E se Ele está te chamando, é porque Ele tem propósito na tua vida. Gideão é o improvável. O improvável. Nenhuma comissão escolheria este homem. O improvável. Deus olha para dentro deste homem, dentro de um tonel, escondido dos midianitas, malhando o trigo, e Deus chama esse homem: vem, eu estou te chamando. Eu vejo Deus valorizando o homem que trabalha. Deus valoriza aquele que trabalha. Deus valoriza aqueles que não têm valor para a nossa sociedade, para a igreja, para o pastor. Para Deus você tem valor. Quantas pessoas seriam abençoadas pelo trabalho desse homem? É fácil criticar, e Gideão, ele não poupa palavras para criticar. Mas o Senhor, Ele procura a força que Gideão tem. Ele não procura as falhas de Gideão, Ele procura as qualidades de Gideão. O Senhor, Ele quer que eu me abandone as minhas falhas. O diabo se alimenta das minhas falhas e fica jogando as minhas falhas e fica lembrando das minhas falhas. Mas a Bíblia diz que o Senhor, Ele olha para as minhas falhas, Ele diz que Ele joga no mar de esquecimento. Ele diz: dos pecados perdoados eu não me lembro jamais. O Senhor quer salvar Israel, e o Senhor está dando oportunidade de Gideão de participar desse projeto. O Senhor quer salvar Laranjeiras. O Senhor quer avivar a obra dele aqui nesse local. O Senhor quer mudar a história da sua família. O Senhor quer mudar a história da sua empresa que você entrou. Era um local de corrupção, todo mundo roubava, mas agora você entrou naquele local e você vai orar, e Deus vai mudar, e coisas vão acontecer naquele local, porque Deus te colocou ali para mudar aquela situação. Deus, Ele olha para as nossas fragilidades e Ele lida com as nossas fraquezas, assim como fez com Gideão. Eu quero que você marque esse salmo na sua Bíblia, abra a sua Bíblia, Salmo 103, verso 13 e verso 14. Mas vou pedir ainda para o nosso aniversariante do dia colocar para nós, Salmo 103, verso 13 e 14, mas marque esse salmo na sua Bíblia. Olha o que o salmista Davi fala, vamos lá: assim como o Pai, toda a igreja, assim como o Pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se que somos pó. Então Deus conhece a minha fragilidade, Deus conhece os meus problemas, Deus conhece as minhas fraquezas. A minha esposa não conhece, os meus filhos não conhecem, mas Deus me conhece. O meu patrão não me conhece, mas Deus conhece. Ele olha para mim, Ele sabe que eu sou pó, Ele sabe que não tem nada dentro de mim que possa louvar Ele, porque tudo dentro de mim é podridão. Mas Deus, Ele olha, Ele consegue ver algo que ninguém vê. Ele vê o que Jesus, o que eu sou depois do banho que Jesus vai me dar. O que Deus viu em Gideão? Nada. Nada. Nos meus olhos. Mas Deus, Ele olha, Gideão, ele tem força. Nos meus olhos, Ele olha para Gideão, eu poderia dizer, Gideão duvidou, Gideão teve medo, Gideão recusou, Gideão tinha desistido, Gideão se sentiu inadequado, Gideão se sentiu fraco, Gideão quer confiar mais do que, quer criticar mais do que confiar. Mas Deus olha para Gideão e Ele diz assim: homem valoroso, homem valoroso. Como é que Deus pode chamar um homem desse de valoroso? Da mesma maneira como Ele chamou Moisés,
A Bíblia diz que Moisés foi um homem que separou o Mar Vermelho, libertou o povo do Egito, levantou as mãos e o povo ganhava a guerra, abaixava as mãos e o povo perdia a guerra, fez sair a água de rocha, falou com o Senhor em glória, a glória do Senhor cobriu. Porém, no início, quando o Senhor chama Moisés, o Senhor apresenta o projeto a Moisés, sabe qual é a resposta de Moisés? Êxodo 4, verso 13, o Moisés fala com ele: Senhor, chama outro, o Senhor errou, não era comigo. O Senhor fala para Moisés: Moisés, eu estou te chamando para um projeto. Êxodo 4, verso 13, você tem aí na sua Bíblia, o Moisés diz para o Senhor: Senhor, chama outro. Repita comigo. Ele disse: lança na terra, verso 13, perdão, Êxodo 4, 13. Toda a igreja, vamos lá. Ele disse: eu não, chama outro. Eu não. Mas olha o que esse homem fez nas mãos do Senhor. Você não chamaria Moisés, você não escolheria Moisés, ainda tinha um defeito físico, era gago. Alguém diz que ele diz: eu sou pesado de boca. Outro exemplo é Jeremias. Deus chamou Jeremias para profetizar as nações. Jeremias, capítulo 1, verso 6, ele diz para o Senhor: Senhor, tu erraste, eu sou uma criança. Porque chamou ele ainda era jovem. Deus chamou Paulo, o apóstolo Paulo, 2 Coríntios capítulo 12, 9 e 10, e a Bíblia diz que a resposta do apóstolo Paulo para o Senhor, dizendo: olha, Senhor, eu sou fraco, eu sou isso, eu sou aquilo, mas o Senhor visita esse homem e ele entende a palavra do Senhor. Eu quero que você leia comigo, você vai colocar 2 Coríntios 12, 9 e 10, quero que você leia, quero que você marque na sua Bíblia. Olha como Paulo entendeu exatamente, a ponto dele dizer: Senhor, assim quando eu estou fraco, eu sei que eu estou forte, quando eu estou forte, eu sei que eu estou fraco. Então ele está dizendo: não é por mim, eu entendo que de mim mesmo não tem nada, tudo vem de ti. Vamos lá. E disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei para que habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, estou forte. Quando eu estou fraco, estou forte. Ele disse: olha, Senhor, eu entendo, e eu entendo perfeitamente o que tu queres falar comigo, e eu quero me colocar diante de ti. Eu quero me colocar diante de ti. O que Deus, em segundo lugar, a pergunta de Gideão: o que Deus vê em mim? O que Deus vê em mim? O que o Senhor vê em mim? Nada. Nada. Gideão não tinha nada para apresentar ao Senhor. Quando Gideão fica com os 300 homens, ele fica assustado. E a Bíblia diz, Juízes capítulo 7, diz que quando o Senhor chama Gideão, a primeira coisa que Gideão faz é chamar 32 mil homens para ir à batalha com ele. Quando o Senhor olha, como diz meu irmão em Cristo, Francisco Azevedo, aquele esparramo de gente, não é esparramo? Cadê o Francisco? O esparramo de gente, quando o Senhor vê aquela multidão de pessoas, a Bíblia diz que o Senhor fala: Gideão, você está louco, Gideão, tem muitos homens, então manda embora os tímidos, os medrosos,
que eles voltem para suas casas. A Bíblia diz, então voltaram 22.000 e ficaram somente 10. Tinha 32, só naquela primeira peneirada, 22.000 foram sacados fora. E disse o Senhor a Gideão, Juízes 7, verso 4, ainda há muita gente contigo, faz descer as águas, ali te provarei. Aquele que eu disser, este irá contigo, contigo irá. Porém, aqueles que eu te disser, este não irá contigo, este não irá. Fez Gideão descer as águas. Então o Senhor disse, toma todo aquele que beber, todo aquele que lamber a água com a língua, como faz o cachorro, este tu porá à parte, como também todo aquele que baixar, se ajoelhar, colocar as duas mãozinhas, aí na Bíblia não está, mas um parente, e beber a água de maneira educadíssima. Então você vai colocar de outra maneira. E foi o número do que lamberam, e foi o número dos que lamberam, levando a mão na boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou e se ajoelhou para beber água. Então disse o Senhor a Gideão, com esses 300, olha, tinha 32.000. O Senhor manda embora 20.000, e o Senhor fala, agora você só vai ficar desses 10.000, você vai mandar embora 9.700, e vai ficar só com 300. O Senhor, Gideão deve estar falando, está louco, Senhor, como é que eu vou vencer isso, como eu vou fazer isso? Nós temos que entender que Deus, Ele não tem dificuldade com números, com quantidade. O Senhor é Deus, independente da quantidade, independente de quanto você tem no banco, independente de quanto tempo você tem de vida, o Senhor, Ele pode mudar a história da sua vida, para Ele não tem empecilho. A Bíblia diz que Gideão, ele não era totalmente improvável, e o Senhor estava fazendo com que Gideão tivesse experiência maravilhosa com ele. Gideão vai com esses 300, e a história, que se você puder ler depois, Juízes capítulo 7, é muito interessante. O Senhor manda Gideão, e diz assim, desce no acampamento dos midianitas. Ele desceu, e lá você vai ouvir uma conversa. E ele foi e ouviu a conversa de um homem que estava dizendo para outro que tinha tido um sonho, e nesse sonho Gideão havia vencido a batalha, e a Bíblia diz que aquilo fortaleceu Gideão, porque o próprio exército dos midianitas já sabia que Deus estava operando. Meu irmão, para Deus não tem impossível. Repita comigo, para Deus. Pensa em algo impossível. Para Deus não tem. Para Deus não tem. Se Deus está chamando, Ele vai operar maravilha na sua vida. Eu quero usar um exemplo aqui, não é desrespeitoso, porque é um exemplo maravilhoso. O Tiago, meu filho, o ajudou muito. A Lília o ajudou muito, tocando piano na igreja. Pastor Raimundo, quando o Tiago me apresentou, nós estávamos à frente, a Igreja Batista Laranjeira estava à frente da Igreja da Urca. A Igreja da Urca, o Tiago começou a fazer seminário, eu coloquei Tiago à frente daquela igreja, e o Tiago ficava ali. Todo mês nós tínhamos que pagar o aluguel, nós tínhamos que pagar a luz, nós tínhamos que fazer uma grande obra ali naquele local, e Tiago se mantendo fiel ali. Teve um momento que o Tiago disse, olha pai, vou começar o mestrado, e eu não vou poder mais continuar, mas chegou um homem lá na igreja. Esse homem era um pastor, ele era pastor de uma igreja aqui perto, e pai, é esse homem, é ele que vai ser o pastor da Urca. Eu falei assim, deixa eu conhecer esse homem primeiro. E quando o Tiago veio me apresentar o pastor Raimundo, no auge dos seus 70 e poucos anos,
um cabocão, daquele jeitão. Eu falei, meu Deus, esse homem pastorear a urca, não vai dar certo. Eu olhei para aquele homem, você está maluco, esse homem não vai, nunca vai dar certo. E Tiago, pai, é ele, Deus falou comigo, Deus falou comigo. E vamos orar, e nós oramos. Olha, meus irmãos, era o Gideão da urca. Era o improvável. Eu quero dizer que quando nós estávamos fazendo, nós que pagávamos o aluguel daquela igreja, quando nós estávamos fazendo a obra aqui dessa igreja, quem emprestou dinheiro, a igreja de Laranjeira foi a igreja da urca. Inverteu. Esse homem, ele com aquele jeitão dele, Deus honrou, a igreja cresceu. Esse homem foi juntando dinheiro, ele queria comprar uma propriedade na urca. Esse homem foi juntando juntamente com a sua esposa trabalhando ao lado dele, e a igreja gostando muito, e Deus foi operando, trabalhando. Esse homem foi juntando dinheiro, saiu, deixou na caderneta uma poupança de quase 500 mil. A Lília era tesoureira lá da igreja, quase 500 mil. O improvável, uma pessoa que eu achei, isso não vai dar certo. Deu certo, deu certo. Porque Deus não vê como vê o homem. Deus não vê como vê esse que vos fala. Eu olhei o que estava diante de mim. O Gideão da urca deu certo. Eu termino com a última lição que eu aprendo com Gideão, que o Senhor continua chamando. Repita comigo, o Senhor continua chamando. Mais uma vez. A Bíblia diz que o Senhor, terceiro e último lugar, na história de Gideão, a palavra do Senhor diz que o Senhor chama Gideão, e este homem entra para a galeria dos heróis da fé. Hebreus capítulo 11, verso 32 a 34. Eu quero que você fique de pé, para a gente fingir que está acabando. Hebreus capítulo 11, 32 a 34. O Gideão, o improvável, ele entra para a galeria da fé. Galeria da fé é um resumo que o autor aos Hebreus faz daqueles homens que na história mostraram homens de fé. Nesse capítulo 11 tem vários exemplos, e está lá o Gideão. Hebreus 11, 32. Vamos lá. Que direi, far-me-ei. Vamos ver se o Emerson muda lá. Ele está fazendo aniversário hoje, ninguém reclama. Vamos lá? Os quais... Deixa aí para mim, por favor. Irmãos, eu quero terminar com esse versículo. Gosto muito dessa expressão. Da fraqueza, tiraram força. Da fraqueza, tiraram força. Esses homens improváveis, da fraqueza, tiraram força. Do seu medo, tiraram coragem. Eram homens como você, mulheres como você. E Deus operou maravilha na vida dessas pessoas. Nessa noite Deus continua chamando você, diácono, você, membro dessa igreja, ao ministério, ao trabalho. Como eu posso trabalhar para o Senhor? Eu quero que você possa falar como aquela canção, ó Senhor, eu quero estar disponível em tuas mãos. Eu quero que você fale para o Senhor, Senhor, eu quero estar disponível nas tuas mãos.
como Gideão esteve disponível nas mãos do Senhor. Diáconos e diaconisa, esteja disponível nas mãos. E quando eles vão para a batalha, sabe qual é a frase que Josuías capítulo 7 diz? Eles gritam assim: pelo Senhor e por Gideão. Repita comigo: pelos... Eles saem, a palavra de guerra era pelo Senhor e por Gideão, e eles vão vencendo. Então você, diácono dessa igreja, que você levante a espada, que você levante para a guerra, e diga assim: pelo Senhor e pela igreja de Laranjeiras, porque você foi chamado para fazer diferença, pelo Senhor e pela minha líder Maria de Deus, pelo Senhor e pelos pastores aqui dessa casa, pelo Senhor e pela minha família, eu estou lutando por isso. Que o Senhor possa te colocar esse desejo de você trabalhar e se colocar disponível nas mãos dEle. Então, repita comigo: pelo Senhor e pela Maria de Deus. Mais forte: pelo Senhor e pela Maria de Deus. É a líder, o líder que Deus tinha levantado, era Gideão. O líder que Deus tem levantado é Maria de Deus. É pelo Senhor e pelo meu líder, é pelo Senhor e pelos que estão comigo. Que Deus complete essa palavra nas mãos, no seu coração, e que você nessa manhã, nessa noite, se coloque disponível nas mãos do Senhor.